Muito boa noite, nação rubro-negra. Sou eu, Elano Maia, aqui no Fla Champions para trazer notícias e informações do jogão que acontecerá daqui a pouquinho às 21 horas e 45 minutos, tá certo? Horário de Brasília, Flamengo, São Paulo. São Paulo e Flamengo, jogo válido aí pela semifinal da Copa do Brasil. Eu quero trazer essas informações e muitas outras, tá certo? Aqui no Fla Champions, para você que gosta de ficar antenado e por dentro, né, de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais popular do Brasil e do mundo, o nosso Mengão, tá certo? Mas você está aqui pela primeira vez, eu faço um convite especial para você mesmo. Torne-se um apoiador do Fla Champions, tá certo? É esse aqui que vos fala. Conto com o seu apoio, conto com a sua colaboração. Se inscreva, ative o sino das notificações, deixando o seu like e o seu comentário, pois é muito importante a sua participação aqui, tá certo? No Fla Champions. Meus amigos, hoje Copa do Brasil, jogo importantíssimo, né? Como falei, 21 horas e 45 minutos, horário de Brasília, né? O primeiro jogo o Flamengo venceu por 3-1, né? E o Flamengo tem uma vantagem boa aí para esse jogo de hoje, tá certo? Vamos dar uma olhada na lista, né, de relacionados para esse jogo, né? Ayrton Lucas, Arrascaeta, Davi Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, tá certo? Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo Souza, João Gomes, Léo Pereira, Marinho, Mateusão, Mateuzinho, Matheus França, Pablo, Pedro, Peterson, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e Arturo Vidal. São esses os jogadores relacionados para o jogo de logo mais no Maracanã, tá certo? O provável time do Flamengo, meus amigos, é aquele que a gente considera como o time principal, né? No caso aqui, o Santos, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira são a dupla de zaga, tá certo? Felipe Luiz na lateral esquerda, no meio de campo, Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta, tá certo? Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, né? Esse é o time provável que entrará em campo daqui a pouquinho, tá certo? Eu quero que você participe deixando aí o seu placar, tá certo? Qual é o seu placar para o jogo de hoje? Qual é a sua confiança? Se você está confiante e convicto na vitória, tá certo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu placar aqui, que eu quero no próximo vídeo ou no pós-jogo, tá certo? Eu quero aqui ler o seu comentário e agradecer pela sua participação, tá certo? Pela probabilidade de vitória, né? Através aqui da notícia, 64% apostam na vitória do Mengão, tá certo? 14% apostam aí na vitória do São Paulo, né? E 22% estão apostando no empate, tá certo? Vamos ver aqui alguma notícia relacionada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A seguinte pergunta: ainda dá, né? Veja motivos para acreditar que São Paulo pode eliminar o Flamengo, né? Aqui é um portal SPFCnet, né? É um portal aí que é a favor da equipe paulista, né? A gente sabe que eles sonham, né, em estarem se classificando hoje, já que o retrospecto do próprio Rogério Ceni não é favorável, né? Sempre o técnico Rogério Ceni, ele não tem alcançado, né, os seus objetivos aí contra a equipe do Flamengo. O técnico, ele até agora só está tendo dor de cabeça, essa é que é a verdade, para esse jogo de hoje, né? O Flamengo já preparadíssimo, né? O Flamengo já está aí com a faca, né, nos dentes,
aguardando aí a equipe do São Paulo, né? Ver como é que a equipe do São Paulo vai se comportar dentro de jogo, né? Vamos dar uma olhada aqui no provável time do São Paulo, né? Vamos ver aqui o que é que a notícia diz. Notícia sobre a equipe do São Paulo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, a equipe do São Paulo, meus amigos, provavelmente, né? Provavelmente vai vir a campo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A notícia está abrindo, né? Vamos ver aqui. No caso aqui, a arbitragem, né? Vamos falar aqui dos árbitros aqui. Wilton Pereira Sampaio, né? Assistente Bruno Rafael Pires e Bruno Bosquilha. O quarto árbitro, né? O Jefferson Ferreira de Moraes. E o VAR vai ficar por conta do Pablo, né? Ramon Gonçalves Pinheiro. Eu particularmente não gostei da escalação aqui do Wilton Pereira, né? Apesar de ser um árbitro que está aí cotado para ir à Copa do Mundo, mas o Wilton Pereira, ele tem aí realmente deixado a desejar, como no contexto geral, né? A arbitragem do futebol brasileiro está com a média baixíssima no Campeonato Brasileiro. Eu preferia o Daronco, né? O Wilton Pereira não, né? Mas o Flamengo aqui provavelmente é o time que eu falei: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Pedro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O São Paulo, provavelmente o Jandrei, o Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, né? Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Carelli, né? Treinador Rogério Ceni. Mas vamos dar uma olhada aqui, mudando um pouco do assunto sobre a questão do jogo de hoje, meus amigos. Vamos falar aqui sobre a quantidade, né, de ingressos aí, já falando da Taça Libertadores da América. A Conmebol já definiu aí o total de ingressos que estarão disponíveis para a torcida do Flamengo e também para a torcida do Atlético Paranaense. Vão ficar à disposição 12.500 ingressos para cada torcida, tá certo? 12.500 ingressos, né? E o que houve mudança nesse ano, meus amigos, é que os ingressos ficaram mais em conta, né? Nos anos que se passaram, os ingressos girariam em torno, o mais em conta ali, $200, né? E nessa final agora estará a $120, né? Girando em torno aí de R$600 os ingressos, tá certo? E falando também de ingressos, né? Para o jogo Flamengo e Fluminense no domingo já estão vendidas aí mais de 35 mil ingressos, tá certo? Já foram vendidos de forma antecipada, tá certo, meus amigos? O Flamengo aí demonstrando aí que vai lotar por mais uma vez o Maracanã nesse jogo contra o Fluminense, né? Já tem aí de maneira já adiantada mais de 35 mil ingressos já comercializados, tá certo? A torcida do Flamengo é sensacional. Mas mudando aqui, meus amigos, de assunto, no dia 26 de outubro, tá certo? Vai acontecer o Aeroflá, tá certo? A torcida do Flamengo lá no Rio vai prestigiar a saída do Flamengo, tá certo? Rumo a Guayaquil, né? Assim está sendo todos os anos, né? A qual o Flamengo tem alcançado aí as finais aí da Taça Libertadores da América. Eu lembro no ano de 2019, né? Após conquista da Taça Libertadores da América em cima do River Plate por 2-1, houve uma Aeroflá na volta do time campeão, né, da Taça Libertadores da América, uma festa grandiosa, né, ali organizada
pelas torcidas organizadas, né? E foi uma festa sensacional, foi uma festa maravilhosa, foi ali uma festa ali muito repercutida, né? Houve muitas matérias após aquela festa e houve muita repercussão sobre ela, né? Então, dia 26 de outubro vai haver o Aeroflá, tá certo? No embarque do Mengão para Guayaquil, tá certo? Meus amigos, tá havendo aí uma união das torcidas organizadas do Flamengo em prol da volta de duas torcidas organizadas do Flamengo ao estádio, né? O que acontece? A Raça e a Jovem, né, em uma sessão na Alerj ontem, tá certo? Entraram com um pedido de anistia, né, para que o que aconteceu no passado fosse relevado, né, fosse perdoado e fosse liberado novamente as torcidas organizadas a voltarem ao Maracanã, tá certo? E eu quero saber da sua opinião. Você perdoaria a Raça e a Jovem pelos atos que foram cometidos lá atrás? Deixe abaixo aí o seu comentário, comente, né? Eu particularmente permitiria, tá certo? Perdoaria os atos anteriores, portanto que não acontecesse novos ocorrências, entendeu? Para mim é dessa maneira. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é ignorância, né? Então vamos ver o que isso, aonde vai chegar esse pedido de anistia das torcidas organizadas do nosso Mengão, tá certo? Meus amigos, o Flamengo está sendo acionado, né, na justiça devido ao uso, né, inadequado através aí do que fala a Marli Gomes de Andrade, tá certo? A filha do jornalista Aristélio Travessos de Andrade, que lá atrás, meus amigos, usava o termo, tá certo? Nação Rubro-Negra. E o que acontece? O Flamengo vem usando esse nome já de algum tempo, né? Se a gente vê o uso do Flamengo, Raça Rubro-Negra, Nação Rubro-Negra, melhor dizendo, e a Marli, que é filha desse jornalista, né, do Aristélio, viu que o Flamengo estava usando de maneira inadequada, a ideia dela, o que ela está pretendendo, né, acionando a justiça por conta disso, porque o pai dela, jornalista, usava essa frase para citar, para falar da torcida do Flamengo, né? Exemplo, poderia ser: a Nação Rubro-Negra está lotando o estádio, né? A Nação Rubro-Negra comparece, apoia o time, né? Então, a priori, usava, né? O Aristélio usava essa frase para falar da grandeza da torcida do Flamengo. E a Marli, que é filha, viu que o Flamengo está usando e que essa frase pegou, né? E ela tá querendo aí, não sei qual é a intenção dela, talvez de tirar alguma coisa do Flamengo, mas vamos ver o que é que a justiça vai, a justiça vai se posicionar, né? A favor ou contra o Flamengo, tá certo? Mas, meus amigos, o Júlio Miguel Neto, tá certo? Trouxe uma notícia de que o Liverpool está de olho no João Gomes, né? Há uma preparação aí da equipe inglesa para fazer uma proposta pelo João Gomes, né, até o final dessa temporada aqui no Brasil. E a gente tem aí uma expectativa de que o clube inglês pague um valor equivalente à multa rescisória do jogador, que é de 20 milhões de euros, né? A gente sabe que o João Gomes, né, tá aí num imbróglio com o Flamengo, porque, meus amigos, o staff do jogador quer abrir uma negociação com o Flamengo para o aumento salarial do jogador. Há quem diga que o salário dele é de 50 mil reais por mês, né? E o staff do jogador está pedindo aí
não menos do que 300 mil reais, né? Está querendo aumentar o valor salarial do jogador para no mínimo 300 mil por mês. E o Flamengo, meus amigos, por sua vez, quer pagar somente 80. Aí eu quero saber a sua opinião, o que você acha da pedida do staff do João Gomes e também o valor que o Flamengo quer pagar pelo João Gomes, que é titular do time, tá certo? Que se doa ali o jogo todo, né? No meio de campo, a gente vê o esforço do jogador para em prol do clube, em prol aí buscando sempre a vitória, buscando sempre dividir as bolas ali no meio do campo. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso, tá certo? Deixa aí abaixo o seu comentário, tá certo? A notícia traz também que o Klopp, né, o técnico lá do Liverpool, está já de algum tempo já observando o jogador, tá certo? O Flamengo precisa, meus amigos, entrar nessa negociação e renovar o contrato dele, tá certo? Há uma intenção do Flamengo prorrogar esse contrato até o ano de 2027 e também valorizar o jogador, porque isso vai deixar o jogador mais contente, é fato isso, tá certo? Para que o staff do jogador não aceite uma proposta aí vinda por parte do Liverpool, né? E que o Flamengo também saia lucrando dividendos com relação a essa negociação que é muito visada e é uma contratação que pode se igualar, tá certo? A negociações aí que foram feitas, né, há algum tempo atrás, do Renier, do Vinícius Júnior e do Lucas Paquetá também, tá certo? Mas vamos mudar de assunto, meus amigos. O Vasco, né, a gente vê que o Vasco acionou a justiça para jogar algumas vezes no Maracanã. Agora, o Botafogo está querendo também acionar a justiça para jogar no Maracanã. Dessa vez, meus amigos, é porque no dia 11 e dia 12 de outubro, tá certo? Vai haver o show lá no Newton Santos do Coldplay. E o estádio vai ficar indisponível aí por esses dias e não vai haver uma praça esportiva para o Botafogo mandar o seu jogo contra o Internacional. E o Botafogo vai pedir, né, ao Flamengo e Fluminense para jogar lá no Maracanã. E se caso o Flamengo e o Fluminense negarem, tá certo? É provável que o Botafogo entre na justiça desportiva para jogar lá no Maracanã, né? Aí é onde a gente tem que falar todos os dias: queremos um estádio, queremos a casa do Flamengo, que o Flamengo construa o seu estádio, tá certo? Uma notícia rápida aqui, o Michael, né, uma notícia de agora à tarde, o Michael foi oferecido, né? O Al Hilal ofereceu o jogador para 4 clubes aí do futebol brasileiro, né? O Atlético Mineiro, o Corinthians, o Botafogo e o São Paulo, né? Uma dessas 4 equipes, o Atlético Mineiro pretende fazer uma proposta pelo jogador, né? E a expectativa, meus amigos, que só há probabilidade do jogador vir para o Flamengo se houver um empréstimo sem ônus, né, para a equipe árabe, tá certo? Porque a equipe árabe não quer emprestar o jogador sem receber nenhuma compensação financeira, né? Eles querem dinheiro porque pagaram caro pelo Michael. Então a gente vai aguardar para ver aonde vai chegar essa situação. E eu creio que se o Flamengo quiser o Michael de volta, vai ter que desembolsar uma boa quantia de dinheiro, tá certo? Mas vamos torcer, meus amigos, para um excelente jogo mais tarde, tá certo? Deixe o seu placar. O meu placar hoje, eu tô sempre batendo nesse martelo, 2-0, tá certo? 2-0 tá bom, tá excelente. Deixa abaixo o seu comentário, deixa abaixo aí o seu placar e vamos aguardar para mais tarde, né, acompanharmos esse jogo importantíssimo que vale a ida para a final da Copa do Brasil, tá certo? Se inscreva, tá certo? No Fla Champions, ative o sino das notificações, deixando o seu like e o seu comentário logo abaixo, tá certo? Um abraço, saudações rubro-negras e que Deus abençoe
a sua noite. Tchau, tchau.